Olá, eu sou a Neuza Inocentini, eu sou psicóloga, atuo na área clínica, trabalho com constelação familiar, sou facilitadora em alguns cursos, um deles é na abordagem winnicottiana, o curso de extensão, e o outro é informação em constelação familiar. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre a psicologia e sobre a abordagem winnicottiana. Vou dar um pulinho lá na frente, depois eu posso estar voltando e fazendo alguns outros vídeos sobre o desenvolvimento, sobre as fases aí do desenvolvimento, né? Alguns transtornos que se manifestam diante dos primeiros anos de vida, ou melhor, que se instalam nos primeiros anos de vida e vão se apresentar na adolescência ou em algum outro momento da vida da pessoa. Mas hoje eu quero falar um pouquinho das experiências que o Winnicott teve, né, quando ele fala também da adolescência e quando ali ele sacramenta essa teoria dele. O Winnicott ele trabalhava como médico, como terapeuta, e quando foi na fase da Segunda Guerra, ele foi chamado para trabalhar em um abrigo de menores problemáticos, eles chamavam, porque muitas famílias haviam sido levadas para campos de concentração e muitas crianças foram recolhidas para abrigos. E aquelas que não iam para adoção, elas ficavam lá no abrigo e elas davam muito problema. E aí chamaram ele para conduzir esses trabalhos dentro de um abrigo. E aí ele desenvolve a teoria da delinquência, né? Ele olha para esses adolescentes, essas crianças, tinha crianças de várias idades, e aí ele começa a estudar sobre isso. E ele vai percebendo que quanto mais cedo aquela criança foi tirada de sua casa, foi tirada de perto de sua mãe, né, de sua família, ali do seu porto seguro, e foi levada, né, que essas crianças até chegar no abrigo, sabe-se como chegou lá, em quantos lugares ela já não tinha passado e como foi esse trajeto. As crianças mais velhas, que elas estavam já com o seu sistema neurológico mais estabelecido, essas crianças tinham menos traumas ou menos agressividade, menos problemas psiquiátricos do que aquelas crianças que eram retiradas ainda bem novinhas. E aí ele fala, é isso mesmo. As crianças, quanto mais cedo elas sofrem traumas, mais graves são os transtornos que vão aparecendo na vida delas. E aí ele reúne um grupo de pessoas que o auxiliam e desenvolve, né? E ele vai desenvolvendo essas ideias dele, ele vai dando supervisão para aquelas pessoas e com isso ele vai desenvolvendo, que tem o livro Adolescência e Delinquência, se eu não me engano. E é um livro muito legal, muito bom do Winnicott. O trabalho dele mostrando pra gente o quanto é importante esse contorno, esse olhar para a criança, e claro, ele não está apedrejando mães, né? Ele está falando que essa relação provoca em nós, quando crianças, um trauma, algumas situações que acontecem ali, alguma falha do ambiente, e podemos chamar o ambiente casa, ambiente família ou ambiente mãe. Um trauma que acontece ali vai refletir na nossa vida, né? E nós podemos desenvolver um transtorno lá na frente. E o que eu percebo, né, que
Ele não fala em idade propriamente, mas vieram outros teóricos que aí eles foram colocando essas faixas etárias lá da primeira infância e o grau de comprometimento que vai aparecendo na criança, quanto mais cedo ela sofre a falha ambiental. Ele trabalha, né, com as crianças, ou ele desenvolve uma abordagem olhando desde a gestação até os 4 anos e pouco da criança. E ali ele identifica os sofrimentos que vão aparecendo na vida daquela criança quando ela vai se desenvolvendo e qual é o funcionamento que ela vai colocando no mundo, como é que ela vai atuando no mundo. E quando nós temos um funcionamento, esse funcionamento vai aparecer em todos os lugares onde a gente estiver. Porque o Winnicott fala de self, ele fala do mim, ele fala do ser no mundo, né? Ele usa algumas palavras da fenomenologia, ele usa palavras da psicologia, ele sai aí um pouco dessa estrutura da psicanálise para colocar isso num olhar mais psicológico, um olhar mais do aqui e agora, mais existencial, né? Mas ele diz, a criança quando está lá, né, nos primeiros anos de vida, de acordo com as atitudes que o cuidador, né, que essa mãe vai tomando, essa criança pode ser mais criativa ou menos criativa, ela pode ser mais reativa ou menos reativa, ela pode estar mais inteira ou com mais problemas, ela pode estar mais quebrada, e aí ela vai se organizar suas defesas para lidar com o mundo. A partir daí, ela vai manifestar o seu ser no mundo de uma forma. Se ela tiver uma sensação de abandono, é essa sensação que ela vai colocar em todos os lugares que ela tiver, cada lugar com sua nuance. Se ela estiver em casa, isso fica mais exacerbado. Se é com alguém que ela se relaciona mais amorosamente, isso fica mais forte. Se é no trabalho, ela sempre vai arrumar alguém para ficar mais dependente. Ela também vai manifestar isso. Se for sair com os amigos, é sempre uma pessoa mais dependente. Então, o nosso funcionamento, ele vai aparecer em todos os lugares onde a gente vai. Mas nós temos várias formas de nos colocar no mundo, né, diante das pessoas. Então, eu não vou agir da mesma forma que eu ajo com minha mãe, eu não vou agir com uma pessoa estranha, eu vou ter ali um certo filtro, mas aquilo vai aparecer. Então, quando o Winnicott vai olhando para o desenvolvimento e ele diz assim, olha, o sistema neurológico da pessoa não está pronto, né? De acordo com esse não desenvolvimento interno, né, ela vai assimilar os problemas externos, as falhas externas, de uma forma. E a partir daí, nós vamos atuar no mundo e não vamos compreender as pessoas que são diferentes de nós. Bom, eu vou ficar por aqui hoje. Quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando e convidar a todos que estão nos acompanhando a curtir o nosso vídeo, a compartilhar, a nos seguir ou nos perseguir por aí, que o nosso intuito aqui é levar informação o quanto mais possível. Quanto mais pessoas acessarem, mais pessoas estarão informadas. Quanto mais pessoas estiverem informadas,
mais elas multiplicarão essas ideias e muito mais pessoas alcançadas. E isso ajuda com que a gente tenha um movimento de compreensão para com o outro, e isso é muito bom. Então, por hoje eu quero agradecer a todos. Muito obrigada.